Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá? Teoria psicanalítica e a organização, né? Quando eu estou falando da teoria psicanalítica, eu estou falando de alguns estudiosos, como Freud, como Watson, como vários outros que nós já falamos. Mas Freud, ele foi o que estudou a psicanálise, né? Aí ele entendeu o id, o ed, o superego. Ele estudou também as fases, né, do afeto, as fases que são desenvolvidas, né, do sexo, de tudo isso, mas eu não vou entrar nesse assunto, eu vou falar só da psicologia organizacional. Então, sejam bem-vindos, espero que vocês entendam essa disciplina como algo que vocês vão melhorar dentro das organizações e vamos lá. Agora, quando eu estou falando de psicanálise, a primeira coisa que eu tenho que pensar é na personalidade. Como que se forma a personalidade? Como os indivíduos são formados, né? Então, a minha personalidade, segundo alguns aí, o John Locke e o Ken, ele fala que a personalidade tem informações diferentes. Mas será que é isso mesmo? Vamos lá. No vocabulário, a personalidade se origina da persona, quer dizer, de mim, e expressa-se a máscara que os atores do antigo teatro grego utilizavam para caracterizar os personagens que representavam. Então, olha, lá na antiguidade eu colocava uma máscara para representar algo que eu queria ser, né? Então, nesse sentido, é aquilo que mostra através dos papéis sociais que as pessoas desempenham. Então, você desempenha um papel na faculdade, você desempenha um outro papel no trabalho, e nós desempenhando vários papéis ao longo da vida, né? Então há duas correntes filosóficas que vamos estudar. John Locke, né, ele fala que a personalidade seria um produto do meio, quer dizer, eu desenvolvo através das pessoas com quem eu vivo, com quem eu falo, com quem eu convivo, então eu aprendo isso, né? E são gravados marcas fundamentais em mim. Então, olha, depende das pessoas que eu convivo, eu formo a minha personalidade. Aí vem aquela máxima, né? Da Bíblia, me parece. Me diga quem tu andas, que eu te direi quem tu és. E então aí nós temos John Locke pensando assim. E já o Kant e outros, ele entendia que o ser humano não era apenas o reflexo do meio. Então ele era... os aspectos da pessoa vinham também da família, do gênero, do gene, de tudo aquilo ali era hereditário. Então nós temos dois autores, o Locke, que fala que é um produto do meio, e o Kant, que fala que depende de outros reflexos. E juntos, né, traz os traços das características singulares, né? O Nilson o Nilson é agressivo, o Nilson é possessivo, o Nilson é um cara tranquilo, o Nilson é um professor que não cumpre os horários, né? Então vai formando essas personalidades aí dentro. Então fique atento nessas duas correntes psicológicas. Aí, ó, personalidade, né? Eu trouxe aqui, né? Quando eu penso na personalidade não como um produto do meio, mas como algo hereditário, né? Essas coisas herdadas, eu trouxe o Tarcísio Meira e o filho dele, são totalmente iguais, né? Mas eu estou falando de aparência, não estou falando de personalidade. O Tarcísio poderia ter tido uma personalidade diferente, o filho outro, mas a gente não sabe, aí nós não estudamos os dois, né? Não vemos grandes coisas aí na mídia falando nem do finado aí, do Tarcísio, muito menos do filho dele. Mas então já o outro fala que é uma interação entre as pessoas e o mundo, né? Aí eu deixo a pergunta para vocês. Vocês acham que a sua personalidade, ou a personalidade de vocês, é hereditária ou um produto entre as pessoas e o mundo? Como que vocês acham que isso fortalece aí? Isso é uma pergunta da psicologia e você tem que formar ela. Mas quais são os fatores da personalidade, que determinam a personalidade, né? Primeira coisa, eu tenho o Engin Beuler, ele fala que é o seguinte, que é hereditário, que é hereditário, né, que isso vem lá do hereditário, aí eu tenho que a personalidade é determinada basicamente pelos fatores hereditários. Então, olha, a minha personalidade é herdada do meu pai e da minha mãe, eu ajo, eu faço as coisas conforme o meu pai e minha mãe fazia. Aí eu já tenho o Condolly, que ele fala o seguinte, que é influências ambientais, que é o meio, né, que é as pessoas, que é o mundo que me transforma assim. Então é mais decisiva que a carga genética. Então esses dois confrontam hereditária versus meios. Então o Beuler
E o Candolle estuda essas personalidades. Um fala que é pró-hereditário, o outro que é influências ambientais. As pessoas me influenciam na minha personalidade. Aí eu tenho a síntese, né, que a psicologia tem a convicção que a personalidade é uma totalidade sincrética, né, que tem uma percepção global das coisas e é resultante da ação de alguns fatores genéticos, paratípicos e ambientais. Então, resumindo, né, a psicologia ela já vê diferente, né, a psicologia moderna, ela fala que a personalidade, né, ela vem dessa percepção global que resulta nos fatores tanto genéticos, paratípicos e ambientais. Vamos lá. Genético, eu herdei alguns traços dos meus pais que vai desenvolver a minha maneira de ser, o meu modo de pensar. E paratípicos, né, que aí tá os tipos que eu vejo e os ambientes influenciando em mim. Por exemplo, nem o meio mais favorável poderá vir a tomar gênio uma pessoa cuja constituição genética tenha se reservado déficit intelectual importante. Vamos lá, uma pessoa que ela não consegue aprender, não há gênio que consegue melhorar ela. Então nós estamos falando dessas ideias aí. E o que são as influências ambientais nos estudos mais recentes, né? Uma das principais contribuições ao estudo das influências do meio para a formação da personalidade são as teorias psicanalíticas de Sigmund Freud. Freud falou o seguinte, né? Que as experiências infantis são decisivas para as interações sociais que vão acontecer ao longo da minha vida. Então, quer dizer, tudo que acontecer comigo na infância vai vir a trazer um grande papel ao longo da minha vida. Então, a sensibilidade dos pais, entender os desejos, as necessidades das crianças, né? Então, nós temos que colocar normas e regras sociais para que isso aconteça, né? Isso é um alicerce para a estrutura do superego. Então, ele fala que se os pais não colocam regras, não educam os filhos, é impossível que o meio vai desenvolver isso. Então nós somos aquele produto da família, né? Até tem uma máxima que fala o seguinte, né? Que nós recebemos 3 educações: a da família, a da escola e a do mundo. E a última que prevalece, a que prevalece é a última, do mundo, que é a interação dos meios. Mas Freud não via assim. Então era tudo que os pais atendiam de desejo e necessidade das crianças os tornava para o superego. Exemplo, eu dou tudo o que meus filhos querem. Eu desenvolvo neles um superego. Se eu trago menos, ou se eu reduzo as coisas que eu dou para ele, eu tiro dele esse superego. Já o Erik Erikson, ele afirma que os primeiros períodos de desenvolvimento infantil são marcados pelo tipo e pela qualidade de interação entre a criança e o meio. Vamos lá? Então é o seguinte, olha, então no início, se o filho é bem quisto, bem amparado, desde criancinha, né, nos primeiros meses ali, seu afago, seu costume, ele vai crescer uma pessoa mais dócil. Senão, ele não vai crescer. Então, principalmente com os adultos que costumeiramente interagem com ela. Então, eu vou ser um retrato daquilo que aconteceu na minha infância. Por exemplo, um ambiente firme, tranquilizador e encorajador provavelmente levará uma personalidade equilibrada, com elevado autoestima e autocontrole. Então é o que eu disse aí para vocês, né? Aquela criança que cresceu num ambiente bom, ela foi educada, ela foi planejada, ela foi desenvolvida, provavelmente ela vai ter maiores influências. As contribuições de Freud, né, para a psicologia organizacional. Primeiro é pelo método de investigação, né, o interpretativo, quando eu busco o significado oculto daquilo que é manifesto por meio de ações e palavras, né? É o imaginário, é o delírio, é o sonho. Vamos lá, né? Às vezes a gente entra nos delírios muito loucos, né? Quem é que nunca sonhou que ganhou na cena e estava milionário, né? Então esse é o método, se eu jogar na cena eu vou interpretar que eu vou ficar milionário, né? Ou então eu vou arrumar um serviço e vou ganhar 10 mil com carro e telefone, celular à vontade e vou trabalhar a hora que eu quero, né? Então esses são os atos falhos que nós temos associados livres ao nosso sonho. Então esse é o método da investigação. Aí eu já traz uma outra prática, né? Que é a prática profissional, que é a forma de tratamento. Busca o autoconhecimento ou a cura, né? É quando você busca se conhecer
quem sou eu, responde quem sou eu e olha no espelho e sabe que é você. E traz as curas para a alma aí, né? E a gente no trabalho, nesse ambiente hoje totalmente doente, totalmente desequilibrado, nós temos que ter um autoconhecimento e um autocontrole muito grande, senão a gente volta lá pelo método da investigação. Aí nós temos a resistência, né? Que é a força psíquica que se opõe a tomar consciente, a revelar um pensamento, né? Olha aqui, eu não quero pensar nisso, mas eu continuo pensando. Quantas vezes você, vamos lá, digamos que está falando assim, olha, na empresa está falando o seguinte, olha esse comportamento aí, pessoal, cabeças vão rolar, quer dizer, pessoas serão demitidas. Isso traz olha, o método, eu não sei se isso acontecer, eu começo a delirar, será que eu vou ser mandado embora? Eu tento me redimir, eu tento me autoconhecer para saber se eu vou ficar. Aí traz a resistência, né? Que é essa forma que eu vou revelar um pensamento, mas então eu não vou trabalhar. Então eu já tenho aversão, eu já tenho resistência à prática do serviço, porque cabeças vão cortar, então pode ser a minha. Então essas contribuições de Freud aí para... pessoal, Freud ou Freud, tá? Tranquilo, mas é Freud que se pronuncia, tá? E a repressão, né? Que é o processo psíquico que visa encobrir, fazer desaparecer da consciência a ideia que representava o suportável e dolorosa que está na origem dos sintomas, né? Aí vamos lá, eu sinto dor de cabeça, certo? A minha cabeça está doendo, então eu vou apertar o meu dedo aqui, ó, até bem na pontinha da unha, porque vai doer. Então as minhas sensações vão focar no que está doendo aqui e não na minha cabeça. Então, segundo esses comportamentos, eu posso melhorar a minha dor de cabeça. Então, eu tenho um método da investigação, a prática profissional, a resistência e a repressão, que foi uma das contribuições do Freud. Então, a primeira teoria sobre a estrutura do aparelho psíquico, sobre a cabeça, né, sobre o consciente, o pré-consciente, o inconsciente, que é igual ou diferente da realidade, que são as censuras, que é o prazer que nós temos. Então, essa primeira concepção sobre a estrutura e o funcionamento da personalidade são 3 instâncias psíquicas, que é a consciência, a pré-consciência e a inconsciência. Então, o primeiro tópico do aparelho psíquico de Freud, de 1900. Então, consciente, conjunto dos conteúdos não presente no campo atual da consciência, reprimidos pela ação da censura interna, né? Olha, está lá no meu inconsciente, está dentro de mim aquilo que eu queria fazer, mas é reprimido pela censura, pelas ações internas minhas. O pré-consciente é o conteúdo sensível à consciência, né? Bom, então eu sei, mas eu vou me censurar, não posso fazer por isso. Depois, o consciente recebe ao mesmo tempo a informação do mundo exterior, a percepção, a atenção, o raciocínio e as do interior. Vamos lá? Pensando o seguinte, chefias ruins, né? Lideranças ruins. O meu consciente quer xingar o chefe, certo? Eu quero brigar com o meu chefe. Mas lá no meu o meu pré-consciente fala, opa, calma, você não pode fazer isso, porque você pode ser censurado. Esse campo presente não vai estar associado. Aí eu percebo, mas será que o meu chefe é tão ruim? Ou será que são a situação que está levando ele a acontecer? Então nós temos que ter percepção, atenção e raciocínio aí nessa hora de tomar as decisões de tudo que a gente está fazendo ou que a gente está analisando dentro da nossa mente. Sempre acontece isso aqui, pessoal, que o meu computador vai desligar bem na hora que eu estou dando a aula. Sempre isso, né? Mas paciência, desculpa aí. Tranquilo? Estão entendendo? Pessoal, a segunda teoria do aparelho psíquico, que é o superego, o ego e o id, né? Nós temos o id, o ego e o superego, onde está o pré-consciente, o inconsciente e o que está reprimido dentro de mim. Aí eu pergunto, quantas coisas está reprimido dentro de você em relação ao campo profissional? Então, em 1920, ele propõe um aperfeiçoamento da primeira. Quando ele fala aquilo lá que eu acabei de falar, ele fala, olha, eu tenho que melhorar, porque agora é o id, o ego e o superego que vai produzir os conceitos. Olha lá,
que é o id? É regido pelo princípio do prazer. Então quando eu estou lá no id, né, que é dentro do meu inconsciente, eu quero escrever na parede aqui que meu chefe é ruim, né? Isso é o prazer que eu tenho de escrever que ele é ruim. O ego é regido pelo princípio da realidade, estabelece o equilíbrio, a exigência do id da realidade e as ordens do superego. Mas eu não posso escrever porque eu vou estar falando de uma cultura ruim. Então nós temos que entender isso aí. E o superego, né, origina-se a partir das internalização daquilo que eu acho que é proibido, daquilo que eu ouço que é proibido, das políticas e das normas, das autoridades, né, e um depositário das normas e princípios morais. Eu não posso escrever na parede isso que eu quero sobre o meu chefe, porque não é legal. A regra moral que eu aprendi, né, lá desde criança é que eu não devo fazer isso. Então tudo isso está dentro do nosso inconsciente e a psicologia organizacional ela vem para nos doutrinar a não fazer isso. Depois, contribuição de Freud, né, sobre a primeira as pulsões reprimidas pelo superego constituem uma região chamada inconsciente. Eu te pergunto, o que está no seu inconsciente agora com relação à sua vida, ao seu mundo e ao seu trabalho? Né? Esse mecanismo de defesa, né, que é o processo psíquico cuja finalidade é afastar um evento gerador de angústia. Olha, o mundo está ruim, mas eu quero perceber outra coisa boa, então eu vou ouvir uma música legal como mecanismo de defesa. E eu tenho uma repressão, né, que impede que pensamentos dolorosos ou perigosos cheguem à consciência, principalmente no mecanismo de defesa. Olha lá, negação ou negação da realidade. Eu começo a negar os fatos. Não percebemos aspectos que nos magoariam ou que seriam perigosos para nós. Bom, eu vou fazer de conta que não é comigo, que assim eu fico tranquilo. Cabeças vão rolar na empresa, mas não sou eu, porque eu sou um bom profissional, então eu coloco isso dentro do meu inconsciente, do meu consciente, e começo a pensar nessa consciência e eu nego a realidade. Por exemplo, se um filho começa a apresentar características homossexuais, o pai pode demorar a percebê-lo, ou as percebe, mas não quer perceber, entendeu? Então é melhor eu evitar aquilo que me traz dor, que me magoaria, do que eu ficar pensando. Projeção. Projetamos no mundo externo características daquilo que não podemos ver em nós. Então eu projeto no mundo aquilo que eu não vejo em mim. Então toda vez que eu comento sobre você, que eu falo mal de você, eu estou passando aquilo que é meu, que é característica minha, que é personalidade minha, para você. Por exemplo, uma mãe que não cuida adequadamente dos filhos, acarretando-lhes vários problemas, poderá projetar a culpa em todas as situações que envolvem a criança. Se o filho vai mal na escola é porque a professora é ineficiente. Não é ela, mas é a professora. Se o filho vive doente é porque os amigos são doentes e o contamina. Não é ela que não cuida do filho. Vocês estão entendendo isso? Então a gente tem esse hábito de transferir para os outros aquilo que seria nosso. Aí eu te pergunto, quantas vezes você jogou a culpa de algo que você não fez no trabalho, na vida, na família, como se não fosse seu, para te ficar melhor? Então essas contribuições que nós trazemos aí, desses personagens, é que vai falar o início da psicologia organizacional. Aí eu te pergunto, você já se sabotou para não falar que era você, mesmo tendo sido você, na forma de negação ou de não negação do mundo? Tudo de bom para vocês, até a próxima videoaula.